diria que agora era tempo de vos pedir para verificarem se têm os vossos cintos postos, por uma questão de segurança, e convidarmos a uma viagem praticamente pelos 4 cantos de Portugal. Diz o léxico popular que uma imagem, na maior parte das vezes, vale por 1000 palavras. Os frames que a seguir irão preencher os minutos nesta casa, nesta douta e magnífica casa, valem mesmo por milhões de palavras. E dando razão a essa máxima, vou-vos então convidar para uma viagem videográfica ao universo das 7 obras finalistas que o júri sabiamente escolheu para esta subida final ao Olimpo deste prémio. Será também uma viagem por Portugal e pelas zonas que agora servem de aconchego geográfico ao traço e talento dos arquitetos que as assinaram. Comecemos por visitar a Praia Azul em Torres Vedras e o apoio de praia, onde poderemos então observar a Ribas a norte e a extensão maravilhosa das dunas a sul. Subamos agora até à cidade do conhecimento. É em Coimbra que está o N10 Indoreiras, traço dos Comoco, merecedor de aplauso pelo fantástico resultado final. Volvemos a sul, cruzemos o Tejo e no feliz encontro entre a extensão bucólica alentejana e o Atlântico revolto, paremos na Lagoa Formosa por terras de Grândola. Deleitemo-nos então com a habitação unifamiliar conceptualizada por Luís Pereira Miguel. A viagem urge, porque regressamos a norte e ao berço da nação. Em Guimarães, espera-nos um artefacto experimental de sua graça e nome, Swing, instalação nascida na inesquecível capital europeia da cultura. E ao Minho voltaremos, mas por agora vamos voltar a bordejar as águas e visitar o Cabo da Roca. Por lá, saboreamos a Treehouse, desenhada por João Appleton e Isabel Domingos, numa versão contemporânea do sistema de casas pré-fabricadas de madeira. É na estufa fria de Lisboa que encontramos o nosso próximo candidato. Uma obra mágica de reconstrução que revela a nobreza da madeira como maravilhoso material. E num sopro tão rápido quanto as palavras, eis-nos de volta ao berço em Guimarães. As últimas imagens e sons desta viagem, pelos 7 magníficos finalistas, revelam o Laboratório de Curadoria, um projeto que permitiu o cruzamento de práticas espaciais, editoriais e artísticas num regime aberto e mutuamente inspiradores, onde arquitetos, artistas, designers e curadores puderam testar os seus processos de trabalho. A todos, vamos daí. Vamos numa viagem por 7 magníficas obras, vamos numa viagem por Portugal. Estamos na Praia Azul, é uma praia no concelho de Torres Vedras, abrangida pelo POC, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Alcobaça Mafra, e este edifício implanta-se precisamente na faixa abrangida por este plano. É um equipamento de apoio à praia, de apoio balnear, é uma praia quase deserta, não tem construções e, portanto, este edifício ganhava, fosse ele qual fosse, uma projeção muito especial neste areal. A primeira intervenção partiu efetivamente de uma retícula, de uma composição, de uma espécie de puzzle constituído por peças de madeira que tinham como objetivo principal levar os utilizadores desta praia a uma referência das antigas praias, onde os paus de praia, os paus das barracas de praia, eram um elemento constante na paisagem. E a ideia da madeira como uma referência adicional e uma mais-valia nesta relação com a praia pareceu-nos um ponto forte da proposta.
nosso propósito com esta obra foi fazer um exercício construtivo, concretizar um exercício construtivo que se materializasse de uma forma rápida, económica e que não prescindisse com o desenho de uma procura de qualidade arquitetónica. É instalado um equipamento de apoio a campos de futebol num pavilhão pré-existente, do qual nós não fazemos qualquer reabilitação, portanto ele é encarado como uma caixa que existe, e é construída uma peça com uma estrutura de madeira, em barrotes de madeira de pinho, uma estrutura porticada preenchida na sua grelha superior e nos seus painéis de revestimento com MDF, portanto com material com acabamento cru, com dimensões sistematizadas que vinham cortadas de fábrica e, portanto, é usado uma espécie de um jogo de assemblagem cujo resultado final é a própria caracterização do volume que marca este espaço. E consideramos muito interessante este jogo de usar o sistema construtivo como a própria forma, explorar isto ao máximo, e foi isso que nos motivou muito neste projeto. Eu acho muito interessante esta casa porque ela de facto está organizada de uma maneira pouco habitual. Não existe corredor, não existe áreas de circulação. Existe uma grande sala a meio e as zonas funcionais separadas para cada um dos lados. Em cima dessas zonas existem mezanines que são acedidas por duas escadas móveis e que permitem que as crianças ou que nós guardemos coisas na parte de cima. De facto, a casa só tem 62 metros quadrados, mas acaba por parecer muito maior. A casa é toda feita em madeira, completamente feita em madeira, e está assente em estacas. A casa está a sobrevoar o terreno de areia e, nesse sentido, a casa torna-se muito confortável tanto no inverno como no verão. Não tem qualquer umidade. Isto é uma construção bastante ligeira sobre a Lagoa Formosa, que são terrenos agrícolas em exploração todo o ano. Bem, o Swing é uma obra experimental que sai um bocado fora dos cânones da arquitetura corrente. Isso também é uma procura do nosso coletivo, projetos experimentais que, no fundo, foquem em aspectos desconcertantes, que interfiram, vamos dizer, no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas, de uma forma encantatória, ou seja, trazendo ao de cima uma certa magia.
se calhar a maior parte das pessoas não tem consciência disso, mas a palete é talvez o objeto que está por trás de tudo aquilo que nós consumimos, ou seja, no transporte dos bens. Normalmente são transportados em paletes de madeira, por esse mundo fora. Um objeto que, pela sua construção e pelas suas características, pareceu-nos muito interessante utilizá-lo, uma vez que, tratando-se de uma construção efêmera, um dos objetivos era que partisse da standardização para poder facilmente ser desmontada e montada e mudada de sítio. A Treehouse do Cabo da Roca foi construída com base no sistema de casas modulares pré-fabricadas Treehouse. É um sistema leve, constituído por módulos de 3,5 por 7 metros, construídos em fábrica e depois transportáveis por caminhão e montados e ligados entre si no local. Os módulos são constituídos quase integralmente por madeira, proveniente de florestas sustentáveis, incluindo a estrutura e grande parte dos revestimentos. Nesta casa do Cabo da Roca, os módulos Treehouse, neste caso foram utilizados 11 módulos, foram sobrepostos em altura e foram colocados de forma desfasada no terreno, o que levou a um menor impacto do volume. A montagem dos 11 módulos e a ligação entre eles no local demorou 12 horas apenas. Acredito e penso que vai demonstrar a capacidade de adaptação deste sistema construtivo em madeira ao contexto em que se insere ao terreno e ao território. Esta obra parte da necessidade de sombreamento da estufa fria. A anterior estrutura ameaçava colapso, era necessário substituí-la. Recuperou-se e respeitou-se o módulo desenhado pelo arquiteto Keilo do Amaral, um ripado, uma esteira de madeira de 1 por 2 metros, que era o módulo de toda esta estrutura. É uma madeira tratada e que permite, portanto, o encerramento da estufa, criando as condições climatéricas necessárias. Portanto, as esteiras têm um tratamento de sais de cobre, o que permite a sua manutenção e a sua preservação. Há um detalhe que tem piada no sentido em que o reaproveitamento de 50% das esteiras antigas permitiu economizar o custo desta intervenção, não é?
projeto é um projeto desenvolvido para a Capital Europeia da Cultura, é um projeto com caráter efêmero e que se desenvolveu num período de 6 meses durante a Capital da Cultura. A ideia é desenvolver uma peça, um objeto, uma instalação que tivesse um caráter autónomo e simultaneamente que estabelecesse relações com o antigo edifício da Fábrica ASA. A ideia era que, com um gesto mínimo e que parte muito de um sistema construtivo feito em estrutura de madeira, são peças de madeira de casquinha verticais, e na horizontal elementos de tricapa, painéis de tricapa que fazem as estantes e que fazem simultaneamente a escada, os cobertores das escadas, permitir habitar na vertical a partir do movimento dos intérpretes e do movimento dos utentes em diferentes planos.